senhores, sejam bem-vindos a mais um CCM Cast. Hoje temos aqui a presença do Leozinho PV6. Vulgo PV6. Vulgo PV6 e o Luciano, que para quem não sabe e acompanha, é marido da Fernanda. Ah, sim. Participou com a gente do primeiro episódio, que a gente falou de relacionamento. Ela foi uma das primeiras aí. Legal. E agora é sua vez. Você deu o passe livre aquele dia pra ela conversar com a gente, agora teve é que... seu, filho. Tem que ser, né? Agora aproveita, é seu, aproveita. Aproveita que não é sempre, não. Não é mesmo? Vixe, a gente tem que armar o dia do dia dos namorados. Vixe. A gente traz os dois. Ah, bom, achei conversar. que você ia atrás. Não. Você fica ganhando briga. Ai, Traz. Jesus. Bom, gente, hoje o papo ele é um pouco mais de boa. Os dois, o Léo e o Luciano, eles têm 2 pontos em comum entre eles, que é o quê? Eles são do time de aplicação. Exato. O Luciano na parte de links, que é uma empresa parceira nossa, e o Léo de Sankhya, que é outra parceira nossa. E além disso, os dois já trabalharam em empresas que são clientes da CCM. São, uma é ainda, né? A outra... Existe por enquanto. A outra tá aí ainda também. Tá. Acho que as duas tá ativas ainda por enquanto. Ainda. Mas tá aí. Tá. Isso que é importante. Então, gente, se apresenta aí um pouco, conta um pouquinho o que vocês fazem aqui na CCM. Legal, vamos lá. Bom, vou começando aí. Eu e o Luciano, a gente, como o João falou pra gente, a gente é do time de aplicação, né? Onde tem as nossas parceiras aí, Links e Sankhya. Tá? Eu fico atendendo mais a parte de Sankhya e o Luciano mais a parte de links, tá? Mas a gente também troca as figurinhas aí. Troca figurinha. A gente também brinca de bater card aí, trocar as figurinhas diferentes. Então, bafo. Isso aí. E eu também, além da time de aplicação, eu também fico na parte de banco, que também inclui aí a Sankhya e a Links. DBA também. Tamo aí. Sabe, tá rolando uns boatos aí que você é a próxima promessa de DBA aqui dentro. Ô, louco, é isso aí ou não? Vai, vamos pra cima, Puta vida, vamos que vamos. Se você não concordar... Tem que acreditar, cara. Tem Primeiro que ir pra passo. cima. Exato. E aí... Bom, como o Léo falou, atuo mais em links por enquanto, porém a gente troca, né, as informações, que a tendência é atender as duas, tanto um como o outro. Por exemplo, na ausência de um ou de outro, tem dá pra a outra cobrir. para cobrir. Exatamente. Bom, só pra gente contextualizar aqui, a gente tá falando de... É um negócio bastante complexo para quem não tá nesse meio, né? Uhum. Então, a CCM é uma empresa de infraestrutura, Exato. de TI. Então, a gente trabalha com servidor, com hospedagem em nuvem, é mais a parte de infra no sentido de aonde fica o dado e a parte de serviço, que é como a gente trata o que está lá dentro. Uhum. Desde de serviço de banco de dados, vulgo DBA, até serviço de sistema, e nesse ponto em específico que a gente está conversando com vocês, é sobre o suporte a uma aplicação que não é nossa. Exato. Exatamente. Então, para ficar claro, a importância disso é ter alguém dentro da empresa de infraestrutura que tem uma fluência em cima de um sistema que não é nosso. Exato. Sempre com o objetivo do cliente ter menos dor de cabeça para... suportar, né, também Isso. o cliente, suportar o... é problema do sistema ou é problema da infra? Então, esse é um problema esse é um Pela ponto. reação dele, eu toquei num ponto aqui que vai render. Então, vamos lá. Mano, é um problema grande. Exatamente. Esse é o ponto importante, porque, cara, normalmente, quando ocorre um problema, e aquele problema... está vinculado entre a empresa de infraestrutura, a empresa de software house, o cliente ele fica bem no meio. Uhum. Nesse meio de comunicação aí. É igual a briga de pai e mãe, então. Exatamente. Igual briga de pai e mãe. Não sabe quem que vai. O cara fica... Geralmente o cliente é o usuário. Ele não sabe definir o que é infra, o que é sistema. Então, para ele, muitos deles acabam direcionando um... E, na verdade, é o outro. Aí o outro tem que saber que não é com ele, tentar falar com jeito para ele
entender que é com o outro. Que é com o outro. Então, aí que vem o ponto da questão. O pulo do gato. Exatamente, porque dependendo da forma que você conversa com o cliente, ele chega no outro lado da situação. Por exemplo, a gente passa uma situação para ele, ele vai lá e chega na software house com outras palavras. Tá. Né? Aí fica aquele conflito. Já fica falando que jogou a batata doce pro colo do outro. Exatamente. Sim. Fica um, não tá comigo, tá com você, não tá comigo, tá com você. Uhum. E ao contrário também. E ao contrário também. De lá vindo pra cá. De lá pra cá. E o cliente, ele fica no meio ali sem saber o que fazer. Só quer que resolva o problema o mais rápido possível. Exatamente. Isso. Da maneira mais barata possível também, de preferência. Aí você imagina se for um problema de emissão de nota. Porque pode ser um problema tanto da infra quanto do sistema. Exato. Então, se o cara for no lugar errado... É tempo. É dinheiro que não tá entrando. Perdido. Exatamente. Se ele for no lugar errado, já era. Mas como é que funciona essa integração? Porque hoje a CCM é uma empresa que é parceira da Lynx e parceira da Sankhya. Então, a gente tem o conhecimento em cima do sistema deles, da aplicação deles. Das duas aplicações ali. Não até que ponto, mas qual é até onde a gente consegue ir sozinho, sem precisar tanto da Sankhya ou da Lynx para resolver um problema? Ou não é sobre isso? Não. É sobre isso. Eu acho que essa área é sobre isso. Tanto Lynx quanto Sankhya, sozinho, e é responsabilidade da CCM fazer o sistema funcionar para o cliente. Entendi. Tá ativo. Tá ativo. Ele conseguir entrar lá com usuário e senha. É literalmente para a gente ter mais autonomia. Tem outros porém também. Por exemplo, se for um caso sistêmico, a gente não tem poder de entrar no sistema. Um caso sistêmico seria o quê? Tipo uma falta de atualização? Se for uma atualização... A atualização até entra. Se for uma atualização que a software house faz e tem um problema, a gente não tem o que a gente fazer, entendeu? Entendi. Pode ser um problema de programação, pode ser um problema de outra coisa. Não tem como o caminho entrar. do cliente, eu acho que tanto na Lynx quanto na Sankhya, é abrir um chamado na software house e acompanhar. Se ele precisar de alguma coisa, tipo de atualização, aí a gente até consegue fazer. Porém, resolver o problema para ele, a gente não exatamente. faz. Porque é um problema de programação, né? Um problema na parte que é literalmente só do sistema. Sim. Tem outros porém também, né? Mas se for um caso de programação, também é com eles. Mas assim, tem também uma outra opção, que seria o quê? Por exemplo, as nossas parceiras, né? A Lynx e Sankhya. Para a gente evitar esse conflito entre software house e a empresa de nuvem, de infra, né? E o cliente ficar no meio, a gente se conversa, né? Pula o cliente. A gente tem esse canal de comunicação, né? Direto. Tanto com a Sankhya, a Lynx acho que tem também, né? Tem também. Porém, tem um limite, né? Não sei se com a Sankhya tem ou não, mas com a Lynx tem um limite. Se for problemas muito específicos da Lynx tratar, de ter que resolver com desenvolvimento, ou mesmo que for alguma parametrização grande, a Lynx não gosta que você pergunte, porque o cliente tem que abrir chamado. Não sei se a Sankhya é assim. Entendi. Como eu não atuo. Normalmente como que o pessoal costuma fazer? Eles registram um ticket aqui com a gente identifica, vê se a gente consegue resolver. O cliente. O cliente registra. Então o caminho dele sempre é direto aqui. Só um detalhe. Esse processo, Sankhya e Lynx é diferente. O Léo vai falar, depois eu falo da Lynx. Então vamos lá. É diferente. Beleza, bem diferente. Beleza, vamos lá. Então o cliente Sankhya, né? Ele registra um chamado no nosso helpdesk lá, a nossa ferramenta de chamados. A gente analisa o problema, vê se a gente consegue resolver nós mesmos, tá? Ou se é um problema de sistema que a gente precisa acionar a Sankhya, tá? Tem dois meios. Ou a gente vai direto na Sankhya, né? Através ou do supervisor de helpdesk lá direto. Mas a gente faz mais isso quando o problema está muito crítico, né? Ou o cliente a gente solicita para o cliente abrir um chamado na Sankhya, pega o número desse chamado lá e entra em contato com o pessoal direto. Entendi. Tá? Esse é o melhor caminho. Tá? O cliente registrar um ticket com a gente analisa, solicita para ele abrir um ticket na Sankhya e a gente faz
pula ele ali e faz esse caminho Faz para esse ele. caminho. Exatamente, porque a gente conversa direto, a gente consegue se entender ali. Porque senão também acaba ficando aquele negócio que o cliente vira o telefone entre as duas empresas. Então, telefone né? sem fio e você acaba passando uma informação para ele e acaba chegando às vezes ele não entende o que você está querendo passar, acaba chegando na outra ponta como outra coisa, entendeu? Entendi. Aí começa a gerar aqueles conflitos. E aí que começa a ter conflito. Exatamente. Entendi. Aí por isso que é muito bom a gente ter esse contato direto lá com a Sank e poder Resolver o problema resolver com, o problema. com menos... Não com menos interação do cliente, mas com menos esforço do cliente. Demandando Exato, menos do cliente. Numa situação onde ele fique mais confortável e, bom, eles estão resolvendo. E a gente resolve, Isso. exatamente. Na Lynx é parecido? Na Ou, Lynx- ou não? Na Lynx não é parecido. É totalmente diferente. Na Lynx é o seguinte, é ao contrário o processo. O cliente, ele não abre chamada na CCM. Ele tem o portal chamado da Lynx direto. Então, no começo, a ideia, como que era da Lynx? O cliente abriu um chamado na Lynx e se a Lynx vê que é um processo de infra, eles abrem um chamado na CCM. Então, a Lynx acaba sendo o cliente da CCM. E não o cliente que está usando... Entendi, não o cliente de ponta. Isso. O cliente da ponta, então, às vezes, ele sabe que ele é cliente da CCM ou não? Ele sabe por quê? Porque a gente é responsável pelas atualizações. Sempre que entrega um projeto deles, eu entro em contato e começo a agendar as atualizações dele. Toda semana tem. Então, isso, na verdade, para administrar a Lynx aqui, eu acho um problema, eu acho difícil. Entendi. Por quê? Porque você fica com o cliente, é WhatsApp, é telefone, é e-mail. E aí, foi o que eu falei. Muitas vezes que o cliente tem um problema lá de sistema, ele tem um chamado lá, e aí ele tem o nosso contato. O cara vem, vai direto. vem aqui. Ele vem direto e não passa pelo caminho do processo. Ou porque a gente atende mais rápido, ou porque teve no começo, o que eu fiz? Muitas vezes era problema de servidor. O servidor não comunicava com o cliente e tal. Aí o processo dele é abrir um chamado na Lynx. E a Lynx devolveu o chamado pra gente, demorava um tempo. E pro cara... Esse processo é manual de abrir um chamado lá e aí eles literalmente têm que abrir um chamado aqui. Não é um negócio meio direto. Integrado Não é integrado. Entendi. E aí o pessoal da Lynx lá que tem usuário e senha daqui para abrir chamado, demora para... Eles não atendem na hora, assim. Já manda para a CCM. Então, você imagina um cliente com o servidor parado, não emite nota, tendo que esperar a Lynx devolver. Então, e tendo acesso aqui, ele vai acabar... O que eu fiz para agilizar? Porque tava muita reclamação no início. Então, vocês fazem o seguinte. Vocês me chamam, eu começo a atuar, vocês abrem o chamado. Por quê? Aí você vai em paralelo ali trabalhando junto. Porque aí dá tempo da Lynx me devolver e a hora que me devolver eu já resolvi. Já tá quase resolvido. Já subiu. Entendi. E aí, enquanto era poucos clientes, estava fluindo bem. Tava ok, né? Hoje tem 20. Já tem alguns que não tá abrindo, né? Chama direto. Que eles não abrem o chamado na Lynx. Aí você tá fazendo alguma coisa, você acaba não falando para ele abrir o chamado. Então a Lynx já dá uma quebrada, porque com razão, porque eles têm que medir também os problemas que tem. Lógico. Então eu acho que isso é um processo que vai mudar. Tá caminhando para melhoria. Eu né? acho que vai mudar. Até porque ele é uma coisa nova. Sim. Certo? É um departamento novo de ter essa especialização dentro de um sistema terceiro, é uma coisa nova. Então a definição do processo é uma coisa que ela leva um pouco de tempo para chegar no modelo ideal. E dentro de uma empresa de infra, né? Exato. Porque normalmente quando é um problema de sistema, os caras abrem direto no software house. Já aconteceu de cliente abrir chamado com a gente sendo um problema de sistema? Já, várias vezes. Aí é onde você tem que identificar, tentar analisar para ver se não é algo de infra, né? Se for, a gente resolve em casa tranquilamente. E poder passar essa informação para o cliente ou você mesmo ir com a parceira. Direto para Existem problemas de sistema que, na verdade, não é um problema, que são coisas simples que dá para a gente atuar. Sim. Por exemplo, expirou o certificado digital da empresa. E aí eu preciso trocar o certificado. E aí você tem a parte de infra, que você troca o certificado no servidor, e você tem a parte do sistema que você tem que parametrizar o certificado lá para ele em cada loja.
Então isso, tipo, na Lynx eu consigo fazer já. Eu tenho Você tem o know-how para fazer. Então aí não precisa, tipo, o cliente abrir um chamado lá, tal. Aí a gente consegue fazer. Mas existem coisas que não. Na Sank eu não sei se existe essa possibilidade ou não. Você já trocou certificado digital, você já fez algum parâmetro? Uhum. Normalmente na Sank tá integrado já essa parte junto com o sistema lá. Mas a gente não tem acesso direto dentro do sistema. Por quê? Porque o cliente muda a senha do usuário administrador. Então a gente não tem esse acesso. E tem cliente também por conta até da LGPD que está alterando esses acessos e mantendo internamente. Né? Então, assim, quando precisa, tem casos que o cliente não quer passar o acesso da senha do sistema lá, a gente conecta com ele e faz junto. E aí ele vai fazendo com as suas orientações. Exatamente, com as nossas orientações. E assim... E até o nosso limite ali, até onde a gente consegue chegar junto com ele. Porque após chega uma hora que tem que passar para a empresa e não dá. E não tem como. Exatamente. E assim, vocês... Qual que é a importância de ter isso aqui dentro hoje? Para o cliente, para nós, de ter essa harmonia entre a empresa de sistema e a empresa de infra. Eu acho que é a facilidade, né? A facilidade que o cliente tem para poder tratar direto com as duas empresas. Uhum. É que sabe o que acontece também? Tem muito cliente que não tem TI. Sim. Então, ele tem dificuldade, às vezes, de receber uma orientação e fazer. Uhum. Então, se ele tem um suporte, para ele... É muito mais fácil. Por isso até que alguns confundem e vêm direto na gente. Sim, exatamente. Esse ponto de não ter um TI dentro da empresa não que acaba sendo um problema, mas é um trabalho além que a gente acaba tendo que fazer, né? Sim. Porque é ensinar, é estar junto, é pegar na mão, mostrar. Fazer, levar no colo. Porque querendo ou não, cara, é um ponto que a gente vem chegando aí, que a parte de infra, ela é só uma consequência de um sistema, de alguma coisa. Porque para você ter uma infra... É uma base boa, exato, né? Para suportar as demandas ali de cima. Você precisa ter essa demanda, que ou é um RP, ou é um CRM, ou é um BI, ou é um... Você precisa ter esse item essa demanda, como você disse. E muitas vezes, no processo de compra do sistema, o cara que precisa comprar, ele acaba não sabendo que existe esse universo da infra. Não. Então ele fala assim, putz, eu preciso de um sistema. Aí ele vai, ele conversa com empresas. Ele fica muito focado ali na parte do sistema. Exatamente. Né? Aí é onde ele começa a olhar, abrir o leque dele. Abrir o leque e ver que não é focado só ali, né? Tem outras bases ali que suportam, né? Aquele sistema para poder funcionar legal. E aí acaba sendo que o cara... É muito mais fácil ele optar por uma empresa de sistema que tem uma nuvem própria, por exemplo, porque é uma decisão que ele já fez. Sim. Ele já confiou na empresa do sistema. Sim. Então, se a empresa do sistema tem a nuvem, é ali que eu vou. Exatamente. Porque ele não... ele acaba não que ele não entende, mas é muito trabalhoso ele ter que aprender sobre infra, entender quais são os pontos a serem olhados, entender o que é suporte, que tipo de suporte que eu vou ter em relação à infra. Eu vou ter acesso ao meu banco de dados? Se eu quiser colocar um BI no banco do meu sistema, eu vou conseguir? Ou eu vou ter que pegar um BI da própria empresa, ou se não tiver um BI, eu não vou conseguir. Né? Ou fazendo um terceirizado. Eu tenho um DBA dentro desse contrato. Esses pontos todos que devem ser analisados dentro de uma proposta de infra, o cara não sabe. Porque na cabeça dele ele fala, putz, eu preciso de um sistema. Eu preciso ou trocar de sistema, ou preciso ter um sistema que eu não tenho. Ele se apega nisso. Sim. E é difícil... Eu até estava conversando com o Breno o dia que a gente conversou aqui sobre a LGPD. É muito difícil você entender que você tem um servidor de banco, que você tem um servidor de aplicação, que você precisa ter um firewall embaixo para conectar com a sua rede local, você precisa ter um firewall na sua rede.
você visualizar toda essa trajetória do dado e entender importante. como que você vai ter acesso àquilo ou não, é muito complexo. Vixe. É muito complexo. Então o cara vê e fala, putz, eu preciso de um sistema. Tem um sistema X. Não é tão Tem um simples, sistema né? X. Beleza. Aí pega o cara do financeiro, pega o cara que é da TI, o gestor da empresa, e fala, bom, tem esses 3 sistemas aqui. Aí conversa, entende sobre o sistema, vê quais são as funções, o que dá para customizar ou não. Ah, beleza, gostei desse sistema. Aí chega na hora de fechar, beleza, você tem servidor, você vai... onde você vai pôr isso? Como assim? Como assim onde eu vou pôr? Tem vários casos assim também. Não, vários? Acho que todos. A maioria. Todos, A maioria das empresas que não tem um departamento de TI interna. são assim. Sim. Eu já vi a negociação de sistema até no final. Fala assim, o sistema custa tanto, esse módulo tanto. Beleza, é tudo isso? É tudo isso. Então tá, vamos fechar. E o que acontece? Fala assim, aí tem o treinamento. Mas isso você não me falou. Então não vou fazer. Não quero mais. Puta, pior que é verdade, mano. Eu tô te falando, eu vi isso, aconteceu. Sim. Ou então gravaram, mas eu preciso de, sei lá, um banco de dados? Ué, pra quê? Licença de banco de dados? Pra que isso? O que né? é isso, cara? Então, até uma das propostas que a gente tem aqui que nasceu o CCMcast é justamente essa, de tornar mais acessível esse tipo de conhecimento, cara. Sim. Porque o gestor, o dono da empresa, o diretor, o cara que assina o papel do contrato, Ele tem que ter uma noção. ele né, tem que Exato. entender um pouco. Porque você fala de nuvem para pessoas que não trabalham com isso. O que é nuvem? É onde ficam as fotos do meu celular. Exatamente. É nuvem. Um exemplo, É a noção que eles têm de nuvem. E, na verdade, nuvem nada mais é do que um servidor que está dentro de um data center, que é uma estrutura física extremamente segura, que você acessa remotamente. Isso é nuvem. Sim. Então tem todo aquele negócio de, o que é nuvem? Olha para cima. Falta esse conhecimento. Vai chover, hein? Vai chover dados. Vai chover dados. Então, a dificuldade que existe e que a gente tinha, quando eu estava no comercial junto com o Roberto, a nossa maior dificuldade era justamente essa. Explicar a situação para o cliente. Explicar qual que é a importância, porque você fala, cara, mas o nosso tá X mais caro, porque você vai ter esse tipo de serviço, você vai ter um DBA, você vai ter isso, tem um monitoramento que funciona assim, o SLA que a gente trabalha é esse, não sei o que, dele fala, não, mas o outro falou que tem também. Então, é um ponto, cara, que é difícil, né? Muito difícil. Sim. Principalmente, e eu vou acabar esse meu monólogo aqui, porque não é sobre mim, é sobre vocês, claramente. Principalmente, a maior dificuldade que eu encontrava era que a gente conseguia conversar muito bem com o TI. A gente conseguia passar para ele o valor do que a gente faz, como é que funciona, ele entendia, ele brilhava o olho, ele fala, puta, cara, da hora. Eu quero trabalhar com a CCM. Sim. Só que aí, na hora de passar esse valor pro dono, a diretoria, os caras falam assim, não precisa disso aí não, cara. Exatamente. Você tá louco? Mas tem um segredo. R$3.000 a mais? Você tá maluco? Tem um segredo. Eu não sei. tem bastante- Você vai me contar o segredo agora. Eu vou agora. Agora, eu sou da depois CCM. de tanto tempo. Vai, fala pra Beto gente. Kroll. Escuta que esse momento é seu, cara. Não, existe. Fala olhando pro Kroll, Não velho. é bem. Olha aqui, direciona essa mensagem pro Kroll. Não é bem um segredo, é um macete, né? Tipo, seu TI, você quer um serviço, você quer um produto. Então, primeiro você vai ver quanto custa. Porque é o principal que a empresa vai ver. É o primeiro ponto para considerar aqui. Independente do que seja. Sim. A diretoria não quer saber se é bom ou se é ruim. Sim. Ela quer saber o valor. Beleza. O TI vai ver e vai falar assim, eu quero aquele lá. Aí ele vai buscar um mais caro. Vai procurar uma coisa mais cara igual. Bem mais cara. Sim. Coloca ali. Então você vai pegar uns 3. Você pega um ruim e deixa aquele no meio. E aí a hora de apresentar, você fala,
É isso. Você tem o ruim, você tem o muito bom e você tem esse aqui que vai te intermediário ali. atender. Então aí o intermediário, que no fundo é o que já é um pouco caro, Exatamente. é o que o diretor acaba escolhendo. Isso aí. É um macete do TI, entendeu? Entendi, Mas cara. Eu acho cada que, TI na tem um verdade, jeito. Eu não sei se o Léo agia assim. Na verdade, a gente direcionou a mensagem errado, porque esse macete não é pro crawl, é pros TI, É cara. pros TI. É a dica dos TI. Porque eu imagino que deve ser ruim também pro cara que é gerente de TI, que é meio sozinhão. Vixe. A diretoria escolher uma solução ou uma empresa que não. Você sabe que não é a melhor para aquilo que você precisa. Sim. E aí você tem que compensar onde a solução que você contratou falta. Uhum. Porque aí toda a culpa em cima do funcionamento ou não tá nas costas do cara. Exatamente, vai cair nas costas do Isso cara. aí. Se der problema, você tem que resolver. Exato. É você, amigão, não tem outra. Exatamente, por isso que é importante ele levar o valor Sim. do que ele tá contratando pro dono. E vai com Né? argumento, né? Aí vai com Agora, argumento, se você chegar porque lá assim, você precisa vai disso- ser trocado. Você vai Vamos precisar lá. disso pra quê? se você não convencer, vai ser difícil, né? Você precisa de argumento. Vamos fazer então aqui, ó, 7 dicas para passar valor pro TI. Ou pra diretoria, na verdade. Vai ter que fazer um documento disso aí. Vocês vão ter que fazer um primeira você blog. tem que convencer que o cara quer. Eu quero isso. E eu vou te falar a verdade. Mesmo se o cara quiser e conseguir, se a diretoria não quiser, ela vai contratar. Mas vai demorar um tempo para aquilo cair e falar, não serviu, eu te avisei. Então tem que treinar primeiro o convencimento lá. Acaba. Isso é importante até pro TI mesmo, passar antes de fechar o contrato, passar pra diretoria dele, né? Falar assim, ó, pode acontecer isso, aquilo, isso, aquilo, né? Nessa contratação e nessa. Qual das duas você acha que vai dar mais valor pro seu negócio? Né? Isso é que importante. agora vocês já estão pica agora, né? Não, que Os isso. caras já tá ligado de valor de negócio, passar pra diretoria. Antes de passar, você começa a falar de problema. Aí Exato. como é que eu resolvo isso? Você precisa disso aqui. Aí quanto custa isso? Aí cai naquilo que eu falei. Aí você busca. Aí que você eles- faz o joguinho dos preços. O pessoal olha muito preço, velho. Muito. Não tem como. E vai olhar. Olha, vai quase olhar, que cara. só preço, né? Sim, vai é olhar. tipo, vai é olhar. o principal. E eu vou te falar, eles vão no ruim. No pior que você levar. Você tem que lavar as mãos. Falar, você pode contratar. Mas eu já tô te avisando que não vai Daqui uns funcionar. 3 meses não bota minha culpa, Vai não. Vocês já passaram por isso? Demais, velho. A gente foi cliente da CCM. Puta, então. Quando eu entrei na empresa que era cliente do Pedrão, da CCM, a CCM tinha entrado lá, fazia uns 2 meses. Então não foi Eu você. não- Você não participou do processo de Não. contratação. Não, eu não participei. E eu não cheguei a ver essa questão, né? De preço, essas coisas. E, cara, quando eu entrei, foi um processo muito legal, porque lá eu entrei como estagiário, né? E a CCM, cara, ela me ajudou tanto ali, tanto como estagiário, até eu conseguir me desenvolver lá, que eu lá dentro da empresa consegui me desenvolver junto com a CCM lá dentro, tá? Cara, isso é um valor agregado demais pro funcionário lá. Gigantesco, né? Exato. Mas isso era uma coisa que só você tinha essa noção do que estava acontecendo. Sim, Ou até era porque... meio... Todo mundo entendia que você estava evoluindo junto com a CCM e que a CCM estava te dando essa mão. Não, todo mundo entendia porque foi fechado o contrato e o povo sabia que tinha essa parceira, entendeu? Então isso foi muito importante e eles sabiam que eles queriam contratar um perfil de um analista, de um estagiário, Sim. né? Que o estagiário iria desenvolver com base na parceria da CCM. Entendeu? Entendi, cara. Então foi um negócio meio que Bem bolado. combinado ali já, no fechamento top. do negócio. Sim. E na época... E aí eu acho que eles não olharam tanto para a questão de valores, né? É porque ele vai contratar ali, depois eu vou contratar o estagiário e vou ter essa devolução de conhecimento para o estagiário. Né? Porque depois Acredito você eu, ganha né? essa autonomia e você tá lá dentro. Sim. Aí você foi embora. Aí foi embora. Juninho, corta essa parte. Tô brincando. Puta.
No meu caso foi diferente. Eu entrei no cliente, mas eu era da CCM. Você saiu da CCM para ir para a empresa que era cliente? Não. Eu fui contratado pela CCM para ficar no cliente. Aqueles contratos outsourcing. Ah, sei. Os Então, freela da vida. Não era freela. Eu era contratado PJ. certinho. Não, CLT. CLT tudo bonitinho. tudo. Só que alocado no cliente. No cliente. Ah, cara, eu não sabia que a gente fazia isso. Eu também não sabia, não. É que faz bem tempo, né? Faz muito 2007. Nossa, faz bastante tempo. Faz muito mesmo. tempo. E aí eu fiquei um tempo lá. Faz um tempo. Faz bastante. Na época eu não trabalhava com instalação ainda, não era nem nuvem. Não, era ali na Independência. Não sei se chegou. Eu trabalhei aqui, não na época que era na Independência, mas quando o administrativo era lá, eu acho, ou financeiro, e o restante já era aqui no prédio, no segundo andar, eu acho. Acho que era quarto, não era? Que o pessoal comenta. Primeiro teve a do primeiro ou segundo andar, que eu não lembro qual que era só uma salinha. Uhum. Não era um quarto do andar, era só um pedacinho. E aí depois, quando mudou pro quarto andar, eu saí. Legal. Aí eu saí da empresa. E eu fiquei lá desse jeito 2007, 8, 9, 10. Fiquei 3 a 4 anos lá, 4 anos no cliente assim. Depois eu fui contratado direto pelo cliente. Uhum. E aí eu fiquei mais um tempo, até o meio do ano passado. E aí eu voltei para a CCM. Então eu já fui da CCM e voltei. Eu vou, mas eu voto. Isso, cara. O que você fazia lá? Lá eu era responsável pela área de TI. Você foi basicamente o gerente de TI lá. Sim. E como é que foi esse processo de contratação? Da nuvem? Não é nem da nuvem, mas de você ser contratado pela CCM já com o intuito de ficar no cliente. Cara, você chegou a ter algum trampo aqui na CCM? Ou você foi contratado, processo seletivo e tal, e vai lá? O processo era exclusivamente para ficar no cliente. Para lá. Eu tinha total contato com a CCM. Uhum. Tá? Porque servidor, tudo, o contrato cobria as assistências, tudo. Uhum. Só que era uma posição difícil, não era fácil. Porque assim, você ficar num cliente e ali você escuta de tudo. E você não é lá, você não é de lá. Sim. Você é de outra empresa. Às vezes eles falam situações da sua empresa. Não, tô falando. Puta, que sinuca, hein, cara? Você vai fazer o quê? Você fica, não é? Porra! Você vai falar o quê? Vou você não brigar? Pode falar nem, Não posso você não pode brigar. tomar lado, cara. Não pode. Aí é duro, hein? É complicado. Jogo de cintura teve muito. Fiquei um tempo lá. Aí eu te confesso que eu fiquei um pouco cansado, né? Porque não tinha como crescer, fazer nada lá. Era aquilo, o contrato era aquele. O seu escopo era muito definido, Era né? bem limitado. Entendi. Na verdade, eu ia sair de lá. Aí foi até que acabou a situação que eles me ofereceram uma vaga lá. Pra você ficar lá. Pra ficar lá. Pra ser contratado da empresa. E manter o contrato com a CCM, tudo certinho. Ah, então você... Porra! Que isso, hein? O cara ganhou uma grana, hein? Você é louco. O cara trabalhava pros dois ao mesmo tempo. Não! Ô, louco, não trabalhava cara. pros dois, calma lá. Puta vida. Eu saí da CCM, fui contratado pela empresa. Tá. E manteve o contrato de prestação de serviço em servidores. E daí um tempo veio a nuvem, o sistema saiu de lá e foi para a nuvem da CCM. Então foi uma parceria. Entendi. Eu perdi o contato. Entendeu? Entendi. E como é que foi a contratação da nuvem? Você até comentou nisso, mas... A nuvem... Acho você estando... Eu sempre tive muita curiosidade disso. Sim. Do lado do cliente, como funciona isso? Como funciona a identificação do problema? Que você, putz, eu acho que a gente precisa ir para a nuvem. Tá, na verdade não tinha um problema. É que era um serviço local. Tá. Então, servidor local. Servidor local. Tá. O servidor local hoje, eu defino como um problema. Exatamente. Eu não vou mentir. Eu vou Por quê? falar a verdade. Por quê? Primeiro, para você ter segurança, geralmente quem está lá numa empresa de médio porte pequeno não tem um profissional que é especializado em servidor.
Tá. Conforme vai crescendo dados, vai crescendo usuários, passa o tempo, o servidor ele vai ficando velho. Exatamente. E Ele se vai para, cara. Ele vai depreciando. Se para aquele servidor local, vixe, pra você voltar. E separar 10 minutos numa empresa que emite nota toda hora. Isso aí é a gota d'água. É dinheiro no bolso do dono. A diretoria já Exato. chegou aí na minha sala e falou assim: eu preciso disso funcionando em 10 minutos. Que a nota tá parada lá. Lá no caixa. Ou eu vou embora, que não vai funcionar. Por exemplo, lá, né? Vai emitir problema uma nota. de infra, problema de HD, isso aqui. Lá tinha um servidor lá que tinha um raio de uma placa SCSI, não sei se você já ouviu falar. Antigo pra caramba. Calma lá. Toda hora Você parava. falou um negócio técnico agora. Raio de SCSI. Esses dias soltaram num cluster de não sei o que. Gente. Pera lá um pouquinho. Volta aqui comigo que eu perdi vocês. Explica o que é isso. É uma placa que comunica com HD. Tá. Porque não era um HD normal de computador. Não era. Não, era uma. Não é o HD um SATA, HD né? que ele tinha mais velocidade, né? Funcionava diferente. E essa placa, ela era. Você espetava ela lá na placa-mãe. E a maldita placa sempre dava aqueles mau contato. Passa a Que borracha. nem jogo de Nintendo. Exatamente. Vamos ver se vai agora. E todo dia de manhã eu chegava lá, a hora que eu pisava o pé na empresa, o caixa parado, foi aquela fila, já sei o que é. É a placa. Você já subia direto e ia lá. Mas qual que era a função da placa? Fazer ler o HD. Ah, que a tava placa era o que hospedado. lia no HD. Exatamente, E o HD do sistema que tava ali. O HD da máquina ali, no caso, pra poder... E se para que ele Aí acabou, tava na né? época de nuvem e tal. E Já a estava começando a CCM esse negócio. já começou... já tava mais- Não, ela tava começando. Não tinha ainda. Até, eu acho que o primeiro que eles montaram, não sei, acho que foi aqui, eu acho. Lá embaixo. Foi, eu acho que foi. E aí a CCM fez a proposta e tal. Falei, maravilha, eu vou ficar com esse negócio aí. Leva embora, leva aí é um embora. ponto importante, sabe por quê? A maioria dos clientes, eles só veem o valor de você ir pra nuvem Quando dá cagada. quando dá cagada. Lógico. Quando dá cagada e ele fica parado sem emitir nota, sem fazer nada. Com o dono aqui na orelha. Aqui falando. Resolve essa porra aí. E aí ele começa a correr atrás. Aí ele se Tem empresa vira. que tem um TI que chega, tipo, eu chegava às 8 da manhã, eles abriam às 7h30. Eu chegava lá às 8h10, eu fazia funcionar, porque era só um mau contato. Eles foi levando, né? Até que resolveram ir pra nuvem. Uhum. Por algum motivo, a CCM conseguiu convencer. Eu não sei direito quem foi. Mas a diretoria não queria. Acho que foi o Cláudio que convenceu. Pra O falar Claudião é... Claudião é diferente, É cara. fera, né? E aí, conseguiram negociar. Falei, Graças a Deus. Lá eu tive um caso que era com o servidor de e-mail. Cara, eu tinha acabado de entrar na empresa, fazer o quê? Uns 3, 4 meses mais ou menos. E o servidor de e-mail era local, numa máquina antiga, Vixe. que foi um TI que tinha subido aquela máquina há uns 3 anos atrás, 2 anos atrás, né? Cara, todo dia, no meio do dia, essa máquina parava. Nossa. E lá... Igual relógio. Não. E lá, cara, o que acontecia? O povo trabalha direto com e-mail. Ou seja, era crítico, né? Sim. Porque chegava a demanda ali dos clientes, eles tinham que emitir a nota ou emitir algum orçamento para poder reencaminhar para ele novamente. Foi tão tenso que chegou num dia que eu cheguei na minha gestora na época e falei, não dá, a gente tem que resolver essa questão do e-mail, vamos para a nuvem, vamos conversar com a CCM para a gente poder ir para a nuvem. O e-mail era local? O e-mail era local. Essa é nova até pra mim, cara. Pra mim. O e-mail era local. Instalado lá numa máquina local lá, o servidor de e-mail e vamos Não, embora. e outra. O problema é o seguinte. E o tanto de ataque que recebia? O problema é o seguinte, se desse merda, ia sobrar pra você. Exato. Cara, imagina, ó, se para esse servidor de e-mail, queima o HD, para tudo. Nossa. Porque, cara, tava preso, o servidor de e-mail parava, você tinha que... Você tinha Dedar um backup DDoS ali, ó. de máquina, tipo... se E aí, parar- PVCs, Não. preciso mandar esse orçamento Não, aqui, cara. não. Arruma esse servidor de e-mail aí, pô. Então, agora me fala se esse e-mail para. Mas que ano que foi O isso? HD para. Hã? Que ano que foi isso?
A gente tá em 2021, né? Foi em 2015. Caraca, um e-mail local. Então. Ah, bicho. 2015. Mas isso aí você já tinha esse contrato com a CCM. Já. Quando Só eu que entrei, o e-mail ainda estava local. Quando eu entrei na empresa, até porque fazia pouco tempo que eu tinha entrado e a CCM também tinha entrado lá. Entendi. É. E aí passou o quê? Uns 2, 3 meses, cara, começou a parar esse servidor de e-mail e a gente tinha que fazer o quê? Travou, mano. Desliga e liga. E aí? DDL. Pra voltar, aqui, ó. Faz Figuinha, o DDL, irmão. faz o DDL. Desliga, liga e vamos ver se volta. Desliga e vai embora. Desliga e vai embora. Tchau. Exatamente. Tchau. E por sorte ligava. Graças a Deus. É. Cara, tem umas coisas que é Deus, né? Você fala assim, puta, tá tudo preparado pra dar cagada aqui. E tipo, vai, a Arapuca tá armada. Tá armado, uma hora vai dar. Será que vai ligar ou não vai? Aí você vai lá. Figuinhas e... Cara, isso aí. Ligou. Vou te falar. Aí aquele dia você já ficava mais de boa, né? Aí eu cheguei e falei assim, a gente precisa sair desse servidor local, vai parar isso aqui. Agora, o que eles falaram pra você? Quando você falou, a gente precisa sair desse servidor Não, local. eles têm uma cabeça boa quanto a isso, né? Eles falaram assim, beleza, Isso é bom, né, cara? eles viram o problema, foi aí onde que eu te passei. Eles esperam dar o problema, a maioria dos clientes, né? Esperam dar o problema para poder ver a solução ali para frente. É porque infraestrutura de TI, eu vou fazer uma analogia agora, vocês me corrigem se eu falar merda. Não é ainda igual carro. Por que igual carro? Porque, cara, se você tem um Fusca, inclusive eu queria ter um Fusca arrumadinho, bonitinho. Com bala? Fusquinha. Se você tem um Fusca, ele te leva do ponto A ao ponto B. Certo? Certo. Ele funciona. Ele cumpre a função do mesmo jeito que uma Porsche cumpre a sua função. Só que a gente quer ter a Porsche. A gente quer ter a BMW. A gente quer ter um Jetta. A gente quer melhorar. Porque a gente para de olhar a função. O ponto que é diferente de infraestrutura de TI para mim é o seguinte, cara, se a empresa em questão, qualquer uma que for, que tem um servidor local e aquilo tá, por mais que com alguns problemas, e tá funcionando, a diretoria não vai querer mudar para a nuvem enquanto o Fusca não parar de andar. Enquanto não fundir o motor do Fusca. Ele vai usar aquilo até não ter mais como resolver. E se tiver como resolver comprando um disco novo, ele vai... Resolve aí. Mas olha o tempo de parada que ele tem. Exato, mas entendeu? Aí é que tá o problema. Aí que você leva o valor para ele. Aí é que tá o problema de não entender qual que é a função daquilo. Exato, aí é onde cabe o TI da empresa levar o valor que é ir para a nuvem para ele. Ainda quando a diretoria, os donos têm uma cabeça boa, beleza. Agora quando não tem é difícil. Velho. Quando não tem é difícil. É um baita problema quando você faz uma mudança dessa dentro de um momento crítico, dentro de um problema, né? Tipo assim, queimou o disco do servidor, ou queimou o servidor, pegou fogo, precisamos ir para a nuvem. O fato da migração não ser planejada e bem, tipo, estruturadinha, tudo com tempo tranquilo, acaba perdendo um pouco, não perde. A qualidade, você fala? A qualidade. Perde. É muito melhor ser um projeto. Isso. Você vai no desespero, você começa a fazer as coisas sem pensar. Exato. Porque você precisa daquilo funcionando, né? E aí você assim, faz isso a qualquer custo. Exatamente. Porque eu falei de você não tem aquele cabeça, projeto. por exemplo, depois que o sistema onde eu estava foi para a nuvem, aí começam as dificuldades, por exemplo. Vem crise, aí eles querem reduzir custo. E vai reduzir na TI. Não, aí começa a ver lá o que pode reduzir. Começando Quando eu tava TI. lá, você sabe qual foi a ideia? A primeira? Trazer o sistema para local. Nossa, não. A diretoria não me Vai falou. voltar para trás? Não, a diretoria não me falou. Mas são pessoas que são ligadas, a diretoria foi lá, a gente tá pensando em trazer o sistema para cá, tal, vai economizar, tal. O que você acha? Eu já sabia que o assunto ia sair dali e ia levar lá de volta, né? Falei assim, não, eu acho que dá para fazer? Dá para fazer. Só que não vai ser eu que vai fazer. Eu vou sair daqui. Se fizer,
Obrigado. Eu falei. Aí não mexeram. Falei, graças a Deus. Porque realmente... Porque a nuvem conta como um ou mais profissional de TI para você sem estar presente. Porque você não vai cuidar de infra, de servidor, de aumentar espaço de disco, se faltar memória. Testar backup. Acaba te liberando de uma tarefa onde você pode agregar em outras, né? Localmente ali, O seu trabalho direto. vai ser abrir um chamado lá, falar, ó, tô com esse problema e tal. E aí a empresa Essa vai questão resolver. de contratar uma nuvem ser como ampliar o departamento de TI, vocês acham que é real? É mais ou menos isso? É isso. Você passa a ter mais gente que isso. trabalha na sua infra. Você pode não contratar ser uma rotina, mas se der um problema, você vai ter que contratar terceiro. Sim. E aí o terceiro vai te cobrar. E a hora do terceiro Exatamente, vai ser maior. salgado. Por exemplo, se você tem um contrato com a nuvem direto ali, com o TI, você está ciente. Exatamente. Você está ciente de que tem profissionais qualificados ali que vai poder te ajudar nisso, te dar um apoio. Sim. Enquanto isso, você consegue resolver outros problemas ali, localmente. Agora, uma dúvida. Quais problemas? Qual que vira o foco do TI quando ele contrata uma nuvem? Porque, beleza, quando você contrata uma nuvem, você acaba livrando ou criando mais tempo para o TI trabalhar em algumas questões talvez mais estratégicas, de planejamento, de projeto. O TI para de ser um pouco do bombeiro, né? De ficar resolvendo bucha. Depende por quê? do cliente, né? Depende do ambiente. Depende da empresa. Depende da empresa. Porque, por exemplo, na empresa onde eu trabalhava, nós éramos em 3 lojas. Tá. Só eu. Só você de TI. De bombeiro. Só eu de bombeiro. E aí o que acontece? Imagina, eu tô numa loja, o servidor de e-mail local, quando era local, ficava em outra e parava. Não, o servidor de e-mail local pra mim não dá. Dá até piripaque no Luciano. Piripaque do Chaves ali. Agora imagina, irmão. Não tem como, cara. Entendeu? Então, assim, você eliminando um problema seu, você consegue tratar as outras questões e até pensar em alguma melhoria ali pra infra interna, entendeu? É que a gente fala quais outros problemas? Depende do ambiente. Tipo, pra mim, eu cuidava de sistema também. Então, sobrava muita coisa. Não era só isso. E lá, tipo, ele falou 3. Pra mim tinha 12. Exatamente. 12 lojas. Maior ainda. 12 lojas. Quando era local, se parasse o servidor, não parava ali na matriz. Paravam as 12. Porque todas acessavam na matriz. Sim. Quando foi pra nuvem, se parasse uma por causa de link, as outras não paravam. As outras não paravam. E lá também era assim. O que acontece? Tem a matriz, tem outras 2 lojas e tem um CD, que é um centro de distribuição. Tá. Isso. Dos materiais lá. E todos ali fecham uma comunicação entre si, né? E a matriz, que é onde está os sistemas lá. Então, o pessoal, todo mundo conecta na matriz para sempre a internet. Se aquela matriz está fora, tudo para. Tudo para. Agora, na nuvem, qual é a vantagem? É quase caótico isso, né? Na nuvem. Então, agora pensa na cabeça do dono pensando nisso. Minha matriz parou. As minhas outras lojas vão parar também. Uhum. Se eu subo meu sistema para a nuvem, eu tenho 2 lojas funcionando. Não 3. Não 3 paradas. Tenho 2 funcionando, 3 paradas e uma parada. Entendeu? E outra que no ambiente você tem que trabalhar ainda, não só o sistema e para a nuvem. Você tem que trabalhar a infra lá. Tipo, depois que foi para a nuvem, eu cheguei a ter 4 links de internet. Redundância lá, hein? Queria Wi-Fi para cliente, com segurança. Não podia. Beleza, vamos contratar um link barato. Coloca aí. Vai lá. Link pro data center. Tá lento. Tá, lógico que tá lento. Tinha que fazer redundância, tinha que fazer separar. Não, vamos pôr um link só pro data center. Eu achava mais fácil fazer isso. Sim. Um link só pro data center. E aí outro só para navegar, e-mail... E um outro baixo para backup. Mas esse e-mail era local? Não, e-mail não era local, não. E-mail era local. E aí eu tinha as opções, tipo, o link que tá apontado pro data center tá com problema.
Acontece muito com a gente. Sim. O cliente ali, não tá caindo o sistema, é o seu link. Ah, mas não é. E assim, como eu sabia que existia esse problema, eu já pegava o link, tirava e colocava o outro. Resolvi o problema. Funcionava. Se todos os clientes fizessem isso, ia diminuir tanta coisa aí que eu ia te falar. Mas não é. Cada empresa é de um jeito. Cada história é uma. Não tem jeito. Existe muito dessa disparidade, né? De como os TIs trabalham. Talvez não como uma coisa ruim, mas o padrão. Não existe um padrão. Não, cada um tem... cada um tem o seu jeito. Cada um tem um jeito de... Tem um jeito de trabalhar, tem seu modo, seus pensamentos lá. E, cara, o que ele falou é exatamente isso. Por exemplo, você tá com um problema num link. Se você não tem um link de backup ali que faça uma... Não seja da mesma operadora, porque pode acontecer isso. Né? Às vezes exemplo, às vezes o cara tem 2 links. Só que é da mesma operadora. Só que é da mesma operadora. Cai um, cai os dois. Contrata um link de uma operadora, outro com outro nome, só que, cara... ele contrata... Esse com outro nome, contrata os serviços do operador daquele. Então, cara, pode acontecer isso, sim. E quando cai pode não, acontece, né? E quando cai o backbone? Não tem o que fazer, né? Aí é ajoelhar e rezar pra Deus. Porque, porra... Mas vamos lá. Eu fiquei com algumas curiosidades em relação ao assunto dessa parceria que a gente tem com essas empresas aí. A nível de alinhamento com a Lynx e com a Sankhya, como que funciona isso? Como é que foi o treinamento? Como é que foi esse começo? Então, o que rolou? Começar pela Sankhya lá. Vai lá. A gente começou já... quando a gente começou a trabalhar com a Sankhya, a gente subia os serviços lá em Docker, né? E aí a gente não fazia implantação ainda do sistema. Então a gente subia as máquinas na nuvem, né? Começamos com o Docker. O que é Docker, cara? O Docker é uma plataforma de container, né? Barateia o custo, tá? É excelente, mas depende da situação também. Excelente. Depende da situação. Não, então... Depende... Vamos ver agora. Depende de quantos usuários vai trabalhar naquele sistema, né? Depende de quanto foi contratado de espaço. Tem uma série de verificações que faz antes, né? E, cara, a gente subia a infraestrutura, passava os acessos para o time da Sankhya e a Sankhya fazia a implantação, né? Do sistema. Do sistema, tá. Exatamente. E nesse período aí que a gente fazia isso, caía alguns tickets relacionados ao sistema lá que a gente não tinha conhecimento disso, né? Foi onde surgiu a oportunidade aí da gente poder fazer um treinamento com a Sankhya para poder entender melhor como funcionava, né, o sistema. E aí foi onde começou a abrir a cabeça, abrir o leque como que funcionava aquilo, né? A gente fez o treinamento com a Sankhya, fizemos as certificações lá para ser parceiros oficiais da Sankhya. E foi onde a gente começou a fazer a implantação do sistema. Né? Ou seja, a gente subia a infraestrutura, subia a infraestrutura, para quem não entende, é criar a máquina virtual. É um servidores, servidorzinho virtualizado dentro do servidor físico. Exatamente, Tá. Subia os servidores, subia o sistema e padronizava. Depois que a gente padronizava, a gente passa as informações pro GP da França, ó. Olha! pro GP da Sankhya. Grande Prêmio da França. Pro GP da... acho que foi isso mesmo. Fórmula 1, cara? Que isso? A gente passava pro... O que é o GP, cara? O GP é o gerente de projetos da Sankhya. Tá. Achei que era Grande Prêmio. Não, é o gerente de projetos da Sankhya, daquele cliente, né? Ó o C. Gonçalves ali, ó. E aí é onde ele parametrizava... Aí, uma pausa aqui.
Vamos ver. Pô, esgotou minha criatividade, eu tô num momento de muito pensamento, eu preciso de uma estela. Não, você precisa sentar aqui e Senta participar aqui, da vamos conversar. conversa. Senta Toma aí. aqui com a gente. Toma aqui com a gente. Não pausa porra nenhuma. Cauê Gonçalves, o nosso... Participou semana retrasada? Não, antes. Senta aqui. Isso eu tô gostando. O episódio espontâneo esse episódio espontâneo. Senta aí. Quer ir lá? Não, porra. Deixa eu sentar aqui. Eu divido... Vou fazer uma participação relâmpago. Divido o mic com ele. Essa... Ó, o Leozinho tá contando pra gente de como é que foi o início da parceria. Da parceria de treinamento... Não. Deixa uma pra mim. De como é que foi o início da parceria e o treinamento da Sankhya. Porque hoje a gente está conversando sobre o fato de que os dois eram clientes da CCM antes de trabalharem aqui. Cada um da sua empresa. E eles trabalham aqui hoje. E hoje os dois são especialistas em sistemas de parceiros. Que eles utilizavam lá nas... Não. Ele da Sankhya e ele da Lynx. Sim. Especialista de projeto, de implantação e tudo mais. Não. Não. Você usava Linux. Eu usava Lynx, mas não era esse Não era o que- Apollo, né? Não era o Apollo, seu é o Apollo. Apollo. Nem o Bravos. Era o Cisgília, Nem o Bravos. E ele tá contando pra gente como é que foi o começo de treinamento e tudo mais. O palco é seu. E aí foi aonde a gente achou a oportunidade de poder fazer o treinamento lá da Sankhya, né? A gente fez treinamento, tiramos as certificações e a gente começou a fazer a implantação do sistema. Né? Aí foi aquele processo. Sobe a infra, os servidores lá, tudo certinho. Faz a instalação do sistema, padroniza. Para a Sankhya, para o GP, né? O gerente de projetos. Grande prêmio. Para o gerente de projetos da Sankhya poder entrar no cliente já com o sistema online e poder passar o treinamento para eles e poder padronizar também lá dentro do sistema as informações que precisam. Tá? E aí foi onde a gente conseguiu ter mais esse conhecimento do sistema e conhecimento da aplicação que a gente consegue desenvolver e consegue entrar em contato lá com a nossa parceira quando a gente precisa para poder resolver algum tipo de problema ou numa implantação qualquer aí a gente consegue resolver. Isso otimizou bastante a questão da implantação de sistemas Sankhya? Sim, otimizou porque você sabe, né, qual que é o processo que você segue para poder fazer a implantação do sistema. Né? Você sabe o tempo que vai levar aquilo. É muito mais previsível. Exatamente, é muito mais previsível. Então Você consegue passa a depender fazer a implantação. menos de agendas né? Exatamente. É um negócio um pouco mais nosso que a gente faz aquisição, o cliente compra, a gente faz todo o projeto, implanta e passa o go pro live. pessoal. Anteriormente, por exemplo, a gente subia a infra e ficava na dependência do quê? Do pessoal poder fazer a implantação do sistema. Para a gente poder seguir, ó, cliente, esse aqui é o acesso, tá aqui essa liberação externa ou interna para você, tá? E agora você começa a seguir com a nossa parceira Sankhya para poder fazer as parametrizações internas do sistema. Então, para o cliente, melhorou muito. Melhorou, claro, muito. Com certeza. Não tem tanto aquele vai e vem, de passar batata do cliente pro outro. Foi aquilo que a gente conversou, né? Entendi. A gente consegue ter um nível de maturidade ali, de excelência maior. Sim. Entendeu? E na Lynx, foi parecido? Na Lynx não foi muito parecido, não. Na Lynx, o que aconteceu? Eu já conhecia a Lynx, né? Até porque trabalhava já com a... Mesmo com utilizando outro sistema, o padrão deles de atualização é exatamente igual. Eles lançam a atualização no site, você tem que baixar, fazer a atualização e torcer para não dar problema. Mas assim, problema dá, é inevitável. Tudo com TI assim, né? Cara? Não tem jeito. A primeira atualização aqui, um analista da Lynx me acompanhou, né? Quer dizer, fez e eu acompanhei. Não foi difícil, é fácil. O processo é fácil, porém ele é cansativo. Sim. Então você fazer maravilha. Mas você fazer 20 de uma vez,
Vai lá. Fica pesado. Fica Com vocês, complicado. participação especial com o Gonçalves. Participação complicado. relâmpago. O Léo chegou a fazer, ele sabe que fazer um é fácil, mas fazer 20 fica um pouco cansativo. A escala é difícil, né? Tem muito processo que você tem que seguir ali direto. E assim, mas de lá pra cá, a gente conseguiu automatizar muita coisa. Então, O Luciano é fera, cara. Você é louco. Ô, louco. Ô, você tem uma Valoriza o noção? passe mesmo. Tem que Não, valorizar tem o que passe. valorizar. Cara, pra você ter uma noção, o sistema que ele fez ali de atualização de cliente, você tá louco. Filho. Por exemplo, Que você tem que isso, atualizar cara. 15 clientes de uma vez. Cara, você ia levar o quê? Um cliente, quanto tempo manual que você fazia? demora 1 hora? uns 40 minutos rápido. 40 minutos, 1 hora, vai. Uma horinha. cliente. 15 clientes, 15 horas. O sisteminha que ele montou ali, fi. Calma, pera aí. Você codou? Codou. Codeiro? Quebrou o galho. Olha só. Codou. Quebrando o galho nada, pô. Em 15 horas, em 1 hora, você faz os 15, não faz? Com o sistema que você criou? Não, vamos pôr umas 2 horas. 2 horas. Como é que Olha a funciona diferença. isso? Esse sisteminha aí que você criou? Porque assim, é muito... Vamos vender, cara. Porque é muito copia e cola, né? Em várias pastas. Entendi. Eu vou ficar fazendo esse manual eu faço, beleza. Vou fazer 10, chega no último eu tô... Exausto. Não dá conta mais. Não, aí desenvolveu um painel lá, né? E ele Não, faz. aquele painelzinho ficou fera demais. Você é louco. Mas esse é só pra links. faz- Ou você pra consegue links. replicar? Não. Pra Sankia, porque- como que funciona a parte de... Desculpa aí, Luciano. Links é desktop ainda, né? 80% deles é desktop. Entendi. Então é bem... Desktop, vamos explicar aqui. Desktop é o sistema que não é web. Você não acessa Isso, não é pelo no navegador. www, é o íconezinho que tá no Isso, ele desktop. ele tem uma versão web, porém não tem todas as funcionalidades. Na Sankia já tá web. Entendi. A tendência, Sankia já é web. a tendência é desenvolver. Entendi. Mas eu acho que demora. Eu acho que não é tão simples mudar de uma... É bastante peculiar, né? O funcionamento de um e de De um outro. de outro é diferente. Por Do exemplo, que é web e o que é desktop. as atualizações, por exemplo, na Sankia é diferente. A gente não fica responsável por isso. Quem fica responsável por atualizar o sistema é o cliente. Tá? Por quê? Se sai alguma... A Sankia ela atualiza as releases lá do sistema dela quase diariamente. Né? Se não falar diariamente, umas 2 vezes por semana, mais ou menos. Tanta atualização assim. É que são ajustes, né, que o pessoal costuma... Patch. Correções. Release são as patches de tá. correção É de tipo- alguma coisa. entendi. Isso aí. E, cara, lá na Sankia, quando o pessoal faz a implantação, a gente passa para o cliente as 2 formas de atualização do sistema. Então, o cliente passa a ser responsável por poder fazer essas atualizações. Mas é claro, né, que se caso ele precisar de algum apoio para poder fazer a atualização, nós, a CCM, a gente pode ajudar. Tá? Com certeza. Né? Por exemplo, ele fez uma atualização, deu algum problema, cara, abre chamada aqui que a gente resolve. Assim, né? Coisa rápida. Exato. Coisa entendeu? rápida. Então, assim, tanto a CCM quanto a Sankia, depois que finaliza a implantação, a gente entra em contato com o cliente, mostra o passo a passo para poder fazer aquela atualização, tanto via web quanto via servidor local ali na máquina, né? Via SSH, que é uma conexão direto na máquina, tá? E a gente passa essa responsabilidade para o cliente, mas a gente fica de retaguarda para poder auxiliar. Entendi. Tá? Na Lynx não, na Lynx a responsabilidade é nossa, né? A atualização é toda nossa. A atualização da Lynx é diferente da Sankia. Da Lynx é total responsabilidade da CCM, pela parceria quando foi feita. E tanto a atualização de patches, de correções, quanto de troca de versão. No início eu tive um treinamento. Como eu já conhecia a Lynx, utilizava outro sistema, não esse que a gente atua aqui, mas o padrão é o mesmo. A gente seguia
A gente seguia, não. A gente segue, eu sigo o mesmo padrão, que são correções que eles lançam e que pode dar problema. Então, assim, se eles trocam uma versão numa semana, eu acabo não fazendo aquela troca de versão. Eu espero. Por quê? Porque a primeira troca sempre dá problema. Não só na primeira semana. Talvez em algumas. Eu espero pelo menos umas 3 semanas, pra te falar a verdade. Eu fico na versão anterior, aí a gente começa a trocar as versões e já pega as correções lá de trás. Entendi. Pra não ter aquele monte de parada de cliente reclamando. Mas aí acaba virando meio que o patch do patch. Não. Então eu pensei errado. Então rola a atualização da versão, A troca de versão. a troca de versão. Aí Isso. você espera as 3 semanas. Eu espero, mas eu fico na versão anterior. A versão anterior, ela continua recebendo atualização. Não para. Então Entendi. a gente fica ali atualizando a versão anterior. E aí depois que passa essas 3 semanas mais ou menos, você vai lá e troca a versão. Porque aí provavelmente as primeiras correçõezinhas já... Eu dou uma já consultada, né? já Como é que tá? saíram, Como é que tá essa versão? pra ver os... É que nem, Como é que tá essa versão? é Tá- que nem usuário beta, entre aspas. É. Tipo de iOS, essas coisas. Tipo, ninguém quer ser o Que piloto, tem alguns né? bugzinhos e tal, mas... De sistema assim, não. Que Deus me livre. Porque aí envolve... Não é que nem iPhone, né? Porque aí envolve funcionamento do Não. negócio, de Existe. Eu vou te dar um Exato. exemplo, assim, que aconteceu recente. Há 2 semanas atrás, a Cefaz, ela lança também atualizações de layout lá dos arquivos que ela recebe para gerar as notas fiscais. Então, ela lançou, já era previsto, né, uma troca lá dos layouts, e aí todo mundo tinha que trocar aquele layout. Junto com o layout vem uma atualização do sistema, Uhum. que faz gerar o arquivo para ser compatível com aquela versão da Cefaz. Eu fiz, no domingo. Em todos, né? Em todos. os clientes. Na segunda-feira, pergunto se não deu problema. Todos. Todos não emitia nota. Todos assim. Vamos lá, não vamos generalizar, né? Porque senão a gente... cliente de Minas Gerais não emitia nota. É mesmo, cara. Mas por problema na atualização. Por problema na atualização, não exatamente Mas, no só... caso, se faz, né? não exatamente só no sistema, mas sim na comunicação do sistema com a Cefaz. Com a Cefaz. Porque a Cefaz Entendi. documentou uma coisa, o sistema desenvolveu Outra. aquela coisa Mas que em não, outra que não, arquitetura, que não sei lá. funcionou. Só que eu acho que nesse caso aí foi um caso esporádico, porque eu acho que, como foi a atualização da Cefaz, tinha que fazer, né? Tinha que fazer. Tinha que fazer. Nesse tipo de situação não obrigatória. tem como. É obrigatório. Não tem que... Você não pode esperar, tipo, umas 2 semanas pra fazer. Porque aí o cara não Porque aí emite que ele nota não no dia emite nota seguinte. mesmo. Não É. emite. Não emite. Entendi. E aí, se deu problema, aí ele deu azar, porque também não vai emitir. Aí ele tem que esperar a correção. Mas aí é culpa deles, não é culpa de não ter atualizado. Essa é a vantagem da nuvem, né? Da infra, quando é assim em terceiro. A gente fica no meio do tiroteio, Fazendo a... esperando uma correção para você fazer. E não é nenhuma vantagem. É uma situação. Você tá ali. É o Você jeito tem que passar. toca o barco. Porque fez no domingo, na segunda eu tive que corrigir ainda algumas coisas para poder alguns funcionar. Entendi. No caso da Sankia lá, ele tá integrado o sistema da Cefaz lá direto lá na... Mas Na Sank. teve que trocar os arquivos XSD lá, os esquemas da... Não. Isso teve, aí não? Isso aí não teve alteração. Se caso tivesse alteração, eu acho que o cliente deve ter aberto chamado na Sankia. Eles devem ter mandado um... A gente não ficou sabendo disso, mas eu acho que se caso precisou fazer alguma alteração, eles devem ter... como, a Sankia deve ter mandado algum... como o sistema é web, talvez eles mapeou para algum algum lugar lá lugar e diferente, eles né? mesmos fizeram. Então, Bom, Pode ser agora que a sim. gente teve aqui um papo nerd. vixe, Que eu não foi entendi mal. nada do que vocês estavam falando. Não, porque XMV... Entendi. Não, eu tô brincando, gente. Não entendi nada mesmo. Mas Segue. vamos lá. Assim, na cabeça de vocês, trabalhando todo dia com o cliente, porque vocês têm contato todo dia com o cliente, né? Sim. Sim. Existe alguma mudança nos clientes que vocês trabalham que tem... os clientes Sankia e Lynx, no caso?
Tem alguma diferença na tratativa, no tipo de chamado, na frequência de chamado, talvez na satisfação do cliente? Pelo fato de não ter tanto essa troca de bola entre infra e sistema, como vocês são da parte de infra e têm esse conhecimento do sistema e tem essa parceria junto com a Lynx e a Sankhya, tem um benefício maior para o cliente ou é um negócio meio ajuda? Não, é um benefício, porque eu acho que o cliente pode ter essa opção de poder abrir um ticket conosco, né? Ou com a Sankhya, direto, ou com a Lynx. Né? A Lynx eu acho que o processo é diferente, né? O processo é diferente. No caso, um pouco, eu acho que a Lynx vai mudar ainda esse processo. No caso, porque depender da Lynx transmitir o chamado para a gente é complicado. A qualidade nossa não vai aparecer. Vai falar que a gente está demorando e aí muitas vezes não vai ser culpa nossa. No caso, vamos falar primeiro da Sankhya lá. Eu acho que é um benefício. Porque eu acho que o cliente tem a opção de poder registrar um ticket direto na software house ou conosco aqui, tá? E muitas das vezes a gente consegue resolver internamente aqui, tá? E não, sem precisar da interferência da Sankhya. Só se for, como a gente conversou, só se for em caso extremo assim, que precisar da software house, né? Então eu acho como benefício, acho que a resolução vai ser mais rápido, né? E eu acho que é muito interessante essa questão aí direto com a parceria com a Sankhya por conta disso, né? A gente consegue ter um leque maior de opções para poder passar para o cliente, para poder resolver o problema do cliente. E a Sankhya em si tem algum benefício para eles? Tem na questão de ter outros parceiros também que podem suprir alguma necessidade de urgência, no caso. Entendi. Né? Acaba entregando agilidade. Acaba o número exato. de chamados lá deve diminuir muito. Sim, a demanda também parece que ajuda também eles, né? Para poder fazer essa distribuição de problemas. Acredito que o benefício para a própria Sankhya também seja excelente. Porque senão, na minha cabeça é claramente um problema de... Essa parceria, ela resolve um problema. Não que ela é um problema, ela resolve um problema da empresa de sistema, a gente aqui chama de software house. É um nome de mercado isso? É padrão? Software house é padrão. Sim. A software house ela acaba não tendo uma demanda grande de coisas que talvez não são dela. Sim. Problema de infra, por exemplo. Às vezes, dependendo da empresa que é parceira de uma empresa, de uma software house X, tem problema de infra, tem problema de conexão, e o cliente abre chamado com a software house porque é o que ele acha que é. Sim. E tendo essa parceria acaba sendo beneficente, por quê? Porque ele tem os dois lados, né? Os dois lados da moeda. Ele tem a parte de infra que cuida ali e a parte de sistema também. Então, por exemplo, se caso ele abrir um ticket nas duas parceiras, nós vamos se comunicar, né? Se caso precisar. Ou um lado consegue resolver os dois. Ou seja, traz o benefício de tempo, de agilidade para ele. Que é o caso de você poder resolver questões de sistema. Exatamente. Talvez. E depende do quê? Mas assim, genericamente falando. Tem que tomar muito cuidado com como coloca essa situação. Exatamente. Você gera um problema grande. Com a software house. Lá. Olha lá. É verdade, velho. Tá nervoso. Tô brincando. Mas eu acho que tem a agilidade e a gente consegue agregar o valor pro cliente. Sim. Acho que isso é no final das contas, quem acaba ganhando é o cliente. É o cliente. Sim, com a parceria os dois. O que eu comentei, por exemplo, se sair um assunto que a CCM resolve muito mais rápido que a software house, eles acham ruim. Você acredita? Acham ruim. O cliente acha ruim ou a software house? A software house, não o cliente. Cara. Não sei no caso da Lynx. Da Sankhya, mas a Lynx acha ruim. Não, acho que no caso da Sankhya ali essa parceria é tranquilo, não tem
essa questão da software house achar não, até porque a gente tá resolvendo o problema dos dois, né? Exato, é bom pra todo mundo. É bom pros né? dois lados. Porque cliente nosso, cliente deles. Exato, é o mesmo. Minha É opinião o pai e a igual. mãe. Sim. Minha opinião é cliente é o igual, filho. mas eu acho que cada empresa trata Tem uma de um tratativa, jeito, né? Mas vamos lá. A gente comentou sobre, mas a gente não foi tanto a fundo e eu tenho algumas curiosidades. O Luciano até falou um pouco mais de como foi a transição. Mas, em primeiro lugar, como é que é ser cliente da CCM? Você falou sobre ser cliente, você falou muito sobre como foi sua vinda para a CCM. Troca agora. Vamos lá. Bom, eu comecei, né, nessa empresa parceira da CCM. Quando eu entrei, como eu falei, quando eu entrei nesse cliente parceiro da CCM, fazia pouco tempo que a CCM também tinha entrado lá. Eu entrei como estagiário, né? Ou seja, de lá para cá, a minha vida profissional foi com a CCM. Uhum. Então, o meu desenvolvimento técnico foi com a CCM. Foi sendo parceiro da CCM, agregando valor junto para a empresa e onde a CCM passava conhecimento, eu adquiria e fazia, né? Como eu entrei como estagiário. Depois de um tempo que eu entrei como estagiário, o pessoal acabou chegando a me efetivar lá, né, como assistente de TI. E foi onde as coisas começaram a andar e tal. E aí surgiu uma oportunidade de eu ir para uma segunda área aí, né, no qual onde eu acabei saindo dessa parceira da CCM. Tá. Que no caso foi uma software house. A tão temida software house. No caso foi uma software house e eu vi que aquilo não é... Além do mais, por eu sempre ter trabalhado com infra e gostar disso, né? Para você mudar de áreas indo direto para uma software house e aquele ambiente de programação, tal, eu não me... Não se adaptou. Não me adaptei. Gosto é gosto. Né? Foi afinidade ou foi uma questão de adaptação? Você dois. tinha mais afinidade Os dois, já por acho infra, que foi né? os dois. Foi os dois. Teve outras questões aí, mas eu acho que foi os dois questões de afinidade, de olhar para aquilo e falar, cara, não é para mim, eu quero seguir aquela carreira, vou voltar para lá. Entendi. Aí eu saí de lá e Vulgo Durva. Monstro sagrado, ídolo, maior vendedor da história. Durval, cara. Saí de lá, dei uma ligada pro Durval e ele passou pra mim. Eu falei assim, cara, se tiver alguma oportunidade aí de estágio, alguma coisa, eu tô disposto e tal. Cara, acho que passou umas 3 semanas, um mês mais ou menos, a Bruninha me ligou. Bruno Amaral. Aí eu fiz entrevista, passou um tempinho, a gente entrou. E tamo aí, já vai fazer 4 anos agregando valor. Que bom, cara. Pra CCM. Mas e aí? Aí o Durva te falou, pô, tem uma vaga aqui. Não, na verdade eu caminhei o currículo pro Durva, ele reencaminhou pra Bruna e surgiu a oportunidade, né? De vir pra cá. E aí deu certo, graças a Deus deu certo. Em paralelo, voltando um pouco atrás, quando eu tava na empresa parceira, eu tava como estágio lá ainda. Sim. E surgiu, acho que ninguém sabe dessa história. Surgiu. Primeira mão aqui, hein? Olha surgiu só. uma vaga de estágio na CCM, cara. E você aplicou? Eu apliquei. E eu fui chamado pra fazer entrevista, só que eu não vim. Porque meu medo... Era os caras lá descobrir. Eu acabei não vindo. Ou seja, já era pra eu estar na Era CCM. pra ser, cara. Era pra ser, entendeu? Era pra ser. E aí, cara, passou esse tempo aí, eu acabei entrando. E tamo aí, já vai fazer 4 anos que... 4 anos, cara. Vai fazer 4 anos em julho. Caralho. Tempo, né? É tempo, hein? Bastante. É tempo. Que massa isso. E aprendendo cada dia mais, cara. Porque aqui, como o povo fala, isso aqui é uma história. É uma escola. É, cara. É a minha faculdade. Exatamente. Eu que não fiz. Top. É isso. E tu, Tatu? Bom, do meu você quer saber a história, como que eu vim ou como que eu fui cliente? Como foi cliente, você explicou bem, eu acho, né? Tá. De que você foi contratado, meio que já para ser o
cliente da CCM lá, mas Sim. como é que foi essa transição de sair da empresa e vir para cá? Tá. Eu já tinha sido funcionário lá, ficava no cliente, depois fui contratado pelo cliente e fiquei mais de 10 anos no cliente. 10 anos lá. Porra! 10 anos, acho que mais de 10 anos. 2011. É, porque você falou que foi 2017, mais ou menos. 2017, Você foi, né? 2007, você foi para lá. E eu fui pra lá como funcionário da CCM. Tá. 2011 Você virou funcionário virei de lá. funcionário de lá. Tá. De 2011 até 2020, eu fiquei lá. 9. Puta que velho. 9 anos? Mas 9 vamos anos. considerar também que o tempo Só que que o você tempo que eu ficou fiquei lá como, antes, mesmo sendo funcionário da CCM, você já... Tava lá. Tava lá já. Tava lá e tinha a CCM como parceira. Não, sempre tive. A CCM como parceira eu sempre tive. Nunca abandonei. Mesmo sendo funcionário de lá... Tá no sangue, né? Tá no sangue. CCM corre no sangue. Corre. Cara, eu voltei pra CCM 3 vezes. Então, Cara. e não é só você não, cara. O chegado... O chegado, O vulgo chegado, Melete. eu quero trazer o chegado pra trocar uma ideia aqui. Traz. Ah, o Nossa, chegado. ele tem história pra contar, Você tá cara. gostando de trabalhar na CCM, chegado. O Titi Nossa, também voltou, Melete. ele saiu e voltou uma vez, acho, né? Ou duas. Acho que foi uma que foi pra fora. Que ele não foi pra fora, Aí o mudou. Cleitinho saiu e voltou. O Spadini acho que também. O Spadini também, que ele conheceu o Cleiton na empresa que ele trabalhou, numa outra. E aí veio os dois, eu acho. A gente tem uma recorrência alta, né? E, tipo, de eu pessoas. mesmo tendo saído, eu era parceiro da CCM. Eu conhecia o Guilherme, conhecia o André, conhecia um monte de gente O aqui. Oliveira. Do Oliveira. Vixe, E aí é o que fera. acontecia? Dava um problema esses dias. Você tá com esse problema assim? Ah, não tô não. Ou tô. Você resolveu? Resolvi, assim. Então tinha essa... Trocava informações direto. Traz os dois. Traz os dois. Goliveira, Melete. Melete e Titi. E Ah, André, Titi já a veio. velha Não, guarda. O André. Puta, velha guarda, cara. Não, um que eu quero trazer muito é o Robert. Robert. O Robert é engraçado, cara. Então, assim, Vixe. mesmo eu saindo, eu tinha... Era piloto de PFSense. Tô com um negócio aqui, vamos instalar aí? Vai, vamos. Vamos. Grande Vambora. PFSense. Grande, vulgo Vulgo PFSense. PFSense. Security Gate. Grande. No meu E nem aí? era Security Gate, Não era era uma ainda. máquina lá. Vamos Era um instalar. negocinho que tava lá, Vambora. não tinha nem nome ainda. Não, Mas e aí? Aí você tava lá, ficou lá fiquei lá. de 2007 como funcionário da CCM, mas alocado lá. Sim. 2011 foi contratado pela empresa, saiu da CCM e continuou lá. Sim. 2020 voltou para a CCM. 2020, sim. Como foi essa transição? O que aconteceu? Não, o que aconteceu foi o seguinte, a empresa já estava numa uma fase de decadência. Crise. Vendeu a bandeira que representava... É. representava uma bandeira, vendeu. Era uma concessionária, Era um uma grupo de concessionária, concessionários. E aí começou a cair, só cair. E eu decidi que eu ia procurar outro emprego, porque para mim perder era questão de tempo. Você sabia que já não tinha muito tempo. Eu podia útil ser o ali. último, apagar a luz lá, mas que ia fechar, ia. Eu tinha certeza, né? Aí eu comecei a reduzir custo da área de TI. Eu liguei aqui, falei com a Bruna e tal. E aí, nisso que eu liguei, passou um tempo, o Felipe me chamou. A Bruna adora essas ligações, cara. Ela adora. Até reduzimos. Bruna, vamos renegociar? Puta. Reduzimos o custo lá na empresa, porque não tinha condições de pagar, né? E aí o Felipe me chamou, depois de alguns dias, perguntando como que eu tava lá e tal. Aí eu falei pra ele, falou, eu tô começando a procurar outro lugar. A Fer já tava aqui ou não? Não, a Fer tinha saído também. Ela tinha saído. Tinha saído, ela... Aí você voltou primeiro. Voltei primeiro. Depois Depois ela a Fer. voltou. Depois ela voltou. Tá. Aí o Felipe me chamou, E a daí gente pra veio frente, aqui, eu só vim aqui, sucesso. conversei com ele e tal. Como eu já ia procurar mesmo, falei, vamos voltar, ué. Já ia... Não tinha porquê, não. Não tem vai porquê, recusar, não. Isso, né? isso, cara, é até legal comentar. O ambiente nosso aqui é muito de parceria. Né? Não é à toa que vários funcionários outros voltaram.
por conta disso. Da parceria que tem entre os departamentos, todo mundo, cara. Todo mundo aqui é amigo. Né? Cara, o ambiente muito de legal. trabalho aqui é diferente. muito legal. Sim. É muito legal. A liberdade que a gente tem, a acessibilidade que a gente tem, né, a alta cúpula ali da gestão da empresa e mesa de ping-pong, patinete, misto quente, bolo. Top. Cara, você não acha isso em qualquer lugar, não. Não acha, né, não cara? acha, é difícil. Tem Não lugar aí que acha. você passa que é aquele... Você sai 5h59... Chicotada nas costas. Essa manhã você chega a 7h59. Cara, mas eu vejo muito disso. Eu também. A primeira vez que eu trabalhei na CCM nem foi tanto... Não que não foi tanto trabalho, mas eu tinha 13 anos de idade. 13? 13. Nossa. Eu traduzia curso de virtualização do servidor da VMware. Estágio. Ô, louco. Estagiário do Melete. Não. E o Melete tinha outro Esse estagiário. Melete tem história, irmão. O Melete tinha outro estagiário que era o Meletinho. Eu lembro desse Nossa, é Você meu lembra? amigo. É meu amigo de infância. Você tá brincando O Felipe comigo. Donizete. É Ele meu me amigo, odiava, é meu amigo cara. de infância. Você sabia que uma vez, cara, eu ia no banheiro, por exemplo, e eu não sabia porra nenhuma, era uma criança, velho. Deixava o computador desbloqueado. Nossa. Ele foi lá e instalou TeamViewer na minha máquina. E ficou logado vendo o que eu tava fazendo no computador. E aí eu comecei a reparar, velho, que eu tava mexendo no computador. E aí, sei lá, eu tava vendo um vídeo, por exemplo, YouTube. Não tava relando em nada, do nada o mouse fazia assim, ó. Subia. Eu falava, caralho. Será que eu peguei vírus nessa merda? Ah, que é um problema, velho, que você deixa o computador destravado, você tá lascado, velho. irmão. Aí eu não sei como, mas eu descobri que ele tava mexendo no meu computador. E foda-se. E foi isso. E aí, teve uma vez que o Felipe, nosso CEO, né? Mesma coisa. Tela desbloqueada, tal. Fui beber água, fui pegar café, sei lá o que eu fui fazer. Quando eu voltei, eu fui clicar em ícone no computador e eu clicava e não ia. Eu clicava Nossa, e já não pensei ia. que os caras fizeram. Tô a tela. Não ia. Eu falei, caralho. Aí eu cheguei, o Melete, velho, travou, acho, aqui dele. Aí eu chegar, tem que ver se travou, não sei o quê. Aí eu ia ver, ele, não travou, porque tá mexendo o mouse, o menu tá aparecendo. E aí o Robert veio no meu ouvido, nossa, pegou vírus, que cagada, Nossa, não sei Robert o quê. é engraçado, E os mano. caras, mano, me zoando muito. Moleque, velho. Aham. Depois que eu fui descobrir que foi isso mesmo. Os caras printou a Printou a tela, tela. pagou todos os ícones. Nossa, direto, irmão. Tinha que buscar Os cara sair. Puta, cara do céu. Era muito massa. Não, sem contar nas antigas. Pelo menos até onde eu entrei. Mano, você entrava, você tinha que pagar a coca, velho. Pagar a coca. Não, Pagar sem contar a as coca. bronhas que você cometia, filho. É. Mano, você cometia uma bronha, era uma coca. Tem um dia que eu paguei 2 cocas. Meti 2 bronhas no dia. Você pegou a época do biscoito, Mabel? Não, acho Não que não. tinha café. Tipo, misto, pão, requeijão, bolacha, essas coisas. Era só bolacha Mabel, biscoito Mabel. E aí, quando eu voltei pra cá a primeira vez, eu voltei pra ser assistente do Jean. Conheço Só o que Jean. a cara que você fez foi bem significativa em relação a... né? Não, Enfim. fiz não. Aí, cara, eu ajudei... A primeira coisa que eu fiz aqui quando eu voltei foi ajudar o Jean a fazer tipo um portfólio descritivo de serviço e tal. E pensa, cara, eu não sabia porra nenhuma. Eu não sabia o que era servidor, eu não sabia o que era virtualização, eu não Isso sabia... foi da segunda vez. Da segunda vez. Aí eu tinha... Segunda vez que eu já tava aqui, ou não? Não. Não. Você voltou na minha segunda Eu passagem. entrei na sua segunda passagem. Exato. Aí, beleza. Aí era um negócio meio assim, o Cláudio chegava pra mim e falou, não, agora você é o gestor do biscoito. Falei, como assim, o gestor do biscoito? O que é isso? Tô te dando aqui 2 pacotes de biscoito Mabel. Todo dia você tem que encher esse potinho aqui de biscoito, que era... Antigamente, antes de mudar os móveis lá, as baias e tudo,
Tinha um lugar que tinha um potinho, que ficava tipo, comprava bis, deixava ali pra turma pegar. Eu tinha que encher, eu tinha que ver quando tava acabando e encher de novo. Nossa. E eu tinha que ver quando tava acabando o biscoito e ir comprar biscoito. Então, Puta, mano. eu era o gestor da Mabel. Os caras te zoaram, hein, mano? Porra, você não tá entendendo, cara. É o Você não tá encarregado dos entendendo. suprimentos aí. Pra caramba. Não, e aí quando começou a melhorar a situação, mas aí a gente foi mudar de ERP na época, que foi pro Odoo, aí eu ajudei o Jean a fazer a implantação desse... Voodoo. Voodoo. Você falou do aqui da frio na espinha na turma aí. Sobrou até arrepiei. Pelo amor de Deus, até arrepio. E aí eu lembro que a primeira... Qual que era o esquema? O Jean desenvolvia o módulo. Então, tipo, esse é um módulo do suporte, por exemplo. Aí ele me ensinava como funcionava, o que tinha que preencher, para que servia, como é que via tal coisa, como é que fazia tal coisa, como é que avaliava e tal. Aí o meu papel era aprender isso, fazer uma reunião com o departamento inteiro, apresentar e ver o que tinha que mudar e devolver pro Jean. Exatamente. É isso. Mas, Cara, aí você imagina... o trabalho dele, caralho. Não, você imagina... Eu tinha, sei lá, eu não era tão novo, mas eu tinha 18 anos de idade, 17, 18 anos de idade. Eu nessa sala de reunião, com todo mundo do suporte sentado em volta, e eu em pé aqui mostrando como é que funcionava o bagulho. Eu lembro até hoje o Jones me zoava tanto, mano. O Jones me zoava perdoa, tanto. Ele nunca... Velho, não passava uma. Não passava uma. Só O que, ó, Jones é foda, irmão. Ô, ele não perdoa. descendo em Não mim. perdoa. Cara, e aí foi isso. Aí eu lembro que eu saí do departamento do Jean, né? Quando eles queriam implantar um BI e queriam que eu aprendesse a implantar BI. Eu falei, gente, aí não é pra mim. Aí fizeram o quê? Me jogaram pra fazer venda de cibersegurança, VIPNet. Ai, meu pai, nossa. Acabou? Não tem mais... Não, pera aí. Não, mas eu vou te falar. Isso aqui, não é possível. O capítulo VIPNet. Aí eu fiquei vendendo VIPNet com o Felipe, que o Felipe voltou Obrigado. da Wheezy, né? Que ele estava trabalhando. Acabou? Finalizou. E aí, eu e ele trabalhando em cibersegurança, fazendo treinamento e reunião toda semana com a turma lá. Aí chegou quem? O Beto Kroll. Ah, Maria. Chegou Beto Kroll, tem Começou. que treinar Beto Kroll, ensinar Beto Kroll, aí nós só no VIPNet, vamos de VIPNet, marcava reunião e apresentava VIPNet pra uns caras que você falava de... Você explicava o bagulho, os caras ficavam assim, ó. Que isso. Legal. Gostei. Aí, aí o Felipe subiu, passou minha empresa, e aí foi desmembrado o departamento, eu fui pro marketing. Fazer desenvolvimento de vendas. Uhum. Aí foi isso. Legal. Aí eu saí da CCM de novo, porque aí eu cansei. Já... Puta que pariu, né? VIPNet, Tirei um cara. ano sabático. Porra. Mano, puta que pariu. Tirei um ano sabático e voltei faz um ano e pouco Mano, agora. VIPNet, tá ligado? Você não O sabe o client que é o VIPNet? VIP Não sei. do OpenVPN, sabe? Sei. O client do OpenVPN. Você instalava, ele meio que simulava isso aí. Ele era um client que você instalava na máquina. Mano, o bagulho dá até arrepio. Você instalava na máquina e toda vez que você iniciava a máquina, esse client subia e você não podia trabalhar normalmente, que você já estava conectado na VPN. Entendeu? Entendi. Ele já subia por trás ali. Você não precisava, tipo, clicar com o botão direito lá e fazer a conexão autenticada. Sei. É. Ele já tava lá. Irmão, na hora que você instalava esse trem e rebutava a máquina, quem disse que a máquina voltava? Celo. Era o nosso produto de cibersegurança, cara.
É segurança mesmo, porque nem voltava a máquina. E aí o BO era que era assim, comparado com outras ferramentas que a gente trabalhava, não que a gente trabalhava, mas que existiam no mercado que eram equivalentes, a disparidade de preço, cara, era Absurdo. absurda. Mas Tipo, de mais caro ou mais barato? Mais caro. Um device era tipo R$34 por mês. Caraca. Sendo que outros do mais ou menos iguais eram tipo R$2 por device. Agora, por exemplo, para um cliente que tem, sei lá, 10 usuários. 10 não, vamos colocar uns 20 usuários aí, né? Cada device tinha que instalar esse VIPNet. Porque senão, não se compensava todos instalar não um PFSense tivessem... ou algum Demais, outro firewall? PFSense, você não paga Compensava. nada. É porque o esquema era o seguinte, se todos os... Não era nem todos os usuários, mas se todos os aparelhos não tivessem, ele perdia a função. Porque o aparelho que não tinha não se comunicava com os outros. Porque ele era um negócio assim, que você instalava, por exemplo, nós três aqui somos uma empresa. E a gente quer tornar a comunicação segura, mas a nível de proteger para dentro do firewall. Esse negócio não é o negócio da Rússia, não, né? É, esse aí mesmo. Então já sei o que é. Tentaram te vender lá? Eu tava mal preparado aqui, Juninho, para fazer meu pitch de vendas do Shark Tank. Você é louco, irmão. Olá, tubarões. Ah, cara, mas era uma ferramenta que, assim, por incrível que pareça, eu botava muita fé no negócio. Não, te cara. atendia no que ela propunha. Te atendia. Mas o problema é que Só que- as duas pontas tinha que ter, né? Todas as pontas tinham que então. ter. Então aí é complicado. E dava muito problema na máquina física. É porque ela não conversava bem com o sistema operacional, Mano, eu acho tá que ela... ligado? Tipo assim, ela ia na camada mais baixa do sistema operacional pra fazer os trâmites dela lá, o doidão, né? E, cara, fudia a máquina. Mano. Cara, eu tinha um aplicativo de... Eu tinha todo o pacote deles no meu computador, no meu MacBook. Aí, quando eu saí da CCM da última vez, eu fui instalar uma ferramenta de produção musical. Cara, não instalava. Eu comprei o bagulho e não instalava. O cara que tava instalando pra mim falou, velho, é da NASA esse computador seu? Eu falei, como assim da NASA? Ele falou, cara, o sistema não tá conseguindo acessar algumas partições do disco, tipo, eu nem sei explicar o que era, mas ele falou, tem alguma coisa que tá fazendo seu computador não liberar nada. Não tá conseguindo instalar. Por causa disso. Fui ver, era por causa disso. Porque a proteção era monstruosa. Chegava a ser segurança exagerada, né? Cara. É porque é uma coisa que a turma não entende. Óbvio, quem trabalha aqui, quem trabalha com isso entende. Mas o leigo não entende que com segurança vem burocracia. Sim, também. Vem empecilho, vem... Ah, beleza, você não pode digitar no teclado a sua senha do computador. Você tem que ir com o mouse lá no teclado virtual para não conseguir identificar o botão que você está apertando no teclado. Então, a segurança ela tem esse jogo de dificultar os processos. E é exatamente esse o trabalho dela, né? É que a segurança padrão já é assim, né? Você não ter nada e se digitar os negócios já é complicado. É, cara. Mas é isso. Eu acho que... Sei lá, eu acho que a evolução da empresa nos últimos anos aí, ainda assim, na situação difícil que a gente vem vivendo, cara, reforma de sala, contratação de Sim. um monte de gente. Cara, e é bastante evolução e muita mudança. Muita. Isso é muito massa. Muita. Você não pode ficar parado, irmão, porque tem que correr Nessa atrás. época, Bicicleta parada cai, filho. vixe, Exato. Tem que andar. não precisa nem de vento. Não Cuidado com precisa. a vela, levanta a vela lá e ó. Bora. Ficamos assim então, gente? Então assim, cara, que é fechou. Faltou alguma coisa aí que a gente não falou? Cara, eu acho que não. Acho que foi um papo da hora, bacana. A gente conseguiu expor nossa situação, né? Mostrar pro
pro pessoal como que a gente trabalha com as nossas parcerias. Né? Eu E acho que cada parceria é de um jeito, não é igual. é É diferente. diferente. Querendo ou não, a Mas- gente trabalha com relacionamento, né, cara? Exatamente. Mas a qualidade sai nas duas. Sim. Isso é importante deixar claro, porque a dificuldade não quer dizer que não é feito. Exatamente. Muito menos bem feito. Dificuldade tem. Sempre tem. Exato. Sempre tem. Se não É que tiver- nem Resolução implantação. também vai ter. Exato. O importante é ter sempre. Toda vez a gente fala para o cliente, como é que vai ser migração? Vai funcionar? Não, migração vai dar falava, pau. Vai dar problema. cara, vai. Vai dar problema. O que você tem que entender é o seguinte, vai dar problema, mas o povo vai estar aqui para resolver. Exatamente. Vai estar aqui para resolver. E é isso que você Toda tem que implantação, migração vai dar problema. Tecnologia dá problema. saber. Tecnologia Ah, é problema. Dá problema. É solução, Por mas isso é que problema. tem profissionais de tecnologia. Exatamente. senão a gente estaria aí, perdido aí. Gente, muito obrigado. Eu sei que foi um convite meio em cima da hora, um negócio que meio... isso. Vamos. Mas eu acho que rendeu bem, foi legal. Não, Falamos foi de alguns bacana. pontos aí. Já surgiram ideias para próximos com vocês. Sim. Já podemos marcar. Juninho, você é o cara. Tamo junto. Juninho é fera. Juninho é fera, cara. Você é louco. Não é? A estrutura que o Digníssimo Que montou isso, pra gente aqui. cara? Você é louco. Eu te falo, cara, que eu entrei aqui. Você não desenrola, irmão. Ficou assustado, né? Então, Rede Globo, achei- Rede Globo. Entrei aqui, vi 3 microfones, o trem liga nem seu nome, 2 câmeras, 3 câmeras. Falei, pô, Que isso, Cê é hein? doido. Tá profissional o tá negócio. demais. Gente, muito obrigado você que está ouvindo aí o CCMcast, que está acompanhando a gente. Toda semana a gente posta, durante a semana de segunda a quinta-feira a gente posta os cortes, que são os trechinhos da conversa que a gente tem. Na sexta-feira a gente posta o episódio completo no YouTube, Spotify, Apple Music, todas as plataformas aí de podcast. Se inscreve no canal. Curte o vídeo aí se você achou massa. E quem quiser alguma informação sobre Sankia, sistema, Sankia, links, links, hospedagem, cibersegurança, VIPNet, tudo que você precisa, até VPNet, hein? Eu vou falar aqui. Todas as informações estão aqui embaixo, os e-mails, os telefones. Entre em contato com a gente, que vai ser um prazer trocar uma ideia e entender qual é a sua situação e o que você precisa. Com Beleza? certeza. E E vem pra nuvem. vem pra nuvem. Sai Não do vamos ficar local. Não gente. tem o e-mail local. Tem e-mail local, não. Pelo amor de Deus, eu não sabia dessa. Gente, muito obrigado. Até a semana que vem. Tamo junto. É nóis. Obrigado. Valeu.